Olá, gente, bom dia. Vamos iniciar hoje a nossa correção da avaliação de física, né? Essa avaliação que vocês fizeram semana passada. Essa avaliação foi elaborada por mim, juntamente com o professor de vocês, Daniel, tá? E hoje nós viemos aqui para fazer essa correção e tentar tirar as dúvidas que ficaram, né? Se vocês tiveram algum problema, não entenderam bem as questões, então... Na aula de hoje a gente vai fazer essa revisão sobre essa prova e também no final da aula nós vamos fazer dois exemplos sobre aceleração, justamente para retomar esse assunto. Pode não ter ficado tão claro assim para vocês, né? Então nós vamos retomar esse assunto resolvendo dois exemplos. O meu objetivo dessa aula é que todos compreendam as leis de Newton e tire as dúvidas que ficaram no momento da resolução da prova. Então, vamos lá para a primeira questão. A questão diz o seguinte, ó. O personagem Cebolinha, na tirinha abaixo, tenta impressionar seu pai realizando um truque com a toalha da mesa. Para isso, ele utiliza uma lei da física para executar tal proeza, que acaba causando um acidente. A lei utilizada pelo personagem é... Observem aí na tirinha. O Cebolinha diz assim... Aham! Aí puxa a toalha da mesa. Zupt! Que tal, pai? Né? Aí o pai fica assim olhando todo, né, bobo, sem entender nada. E aí o Cebolinha diz: nenhum plato quebrado. Mas aí, infelizmente, né, ele quando joga a toalha acaba pegando na mãe dele. E a mãe dele acaba derrubando todos esses pratos que ela estava segurando aí, né? Então, não teve tanto sucesso, né, o Cebolinha. A nossa atenção, gente, eu quero que se volte para esses pratos que estão aí na mesa, tá? Esses pratos aí, gente, antes do Cebolinha puxar, eles estavam como? Em movimento ou em repouso? Estavam em repouso, né? Os pratos estavam aí em cima parados, não estavam se movendo. Quando o Cebolinha puxou a toalha, o que foi que aconteceu? Os pratos continuaram onde eles estavam. Se vocês lembrarem, na aula passada, né, que eu falei sobre isso, eu mostrei para vocês um vídeo de um garotinho que estava fazendo a mesma coisa que o Cebolinha está fazendo. Ele puxa a toalha e os pratos continuam em cima da mesa. Eles não caem. E isso acontece por quê, né? Isso é o que a questão quer saber. Por que que isso acontece? Se a gente lembrar, né, das leis de Newton, a gente vai perceber que a tendência que os movimentos têm de continuar no estado que eles estão. Os pratos e os copos, eles estavam em quê? Estavam em repouso. Então, a tendência deles é continuar também em repouso. Então, eles queriam continuar parados onde eles estavam. E foi isso que aconteceu, né? Eles continuaram parados. Eles estavam em repouso e continuaram em repouso, por causa dessa tendência que eles têm. Então, vamos lá para os itens. O último item diz: Lei da conservação da energia. Esse item vocês já poderiam descartar, porque a gente não estudou, né? Esses dois itens aqui, ó, princípio fundamental da dinâmica e segunda lei de Newton, querem dizer a mesma coisa, tá? Então, a segunda lei de Newton também pode ser chamada como princípio fundamental da dinâmica. Então, eu já sei que esse item ele não está correto, né? Esses itens não estão corretos, porque eles significam a mesma coisa. Então, nos resta a primeira lei de Newton e a terceira lei de Newton. E se você lembrar, você vai ver que esse é justamente o princípio da primeira lei de Newton, né? O corpo ele está em repouso, tende a permanecer em repouso. Foi isso que aconteceu com esses pratos e esses copos. Por isso que eles não saíram voando por aí, né? Quebrando. Porque a tendência dele era continuar em repouso. Então, o item correto nessa questão é o item A, primeira lei de Newton, né? Lei da inércia. Agora, nós vamos para a próxima questão. Diz o seguinte, ó. Um atleta, ao correr, faz uma força na terra, empurrando-a para trás, assim como mostra a imagem abaixo. A reação dessa ação será... Observem, pessoal, que aí na imagem tem um atleta que ele está correndo. Olha aí
pé dele. O que está acontecendo com o pé do atleta? Quando ele corre, o que ele faz? O pé dele empurra o chão para trás. É o que mostra aí nessa ação, né? A ação aí, gente, é que o pé do atleta está empurrando o chão para trás, né? Está empurrando a terra para trás. Então, essa é justamente a ação do atleta, né? E a ação aí, né, está sendo representada por essa setinha branca, que é para trás. E a questão quer saber, né? Qual é a reação dessa ação, né? Como Newton fala na sua terceira lei, que toda ação, ela gera uma reação. E a questão pergunta, qual é a reação dessa ação aí? Tudo bem? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos analisar aí esses itens. Esse último item diz assim, ó, o atleta não se move devido ao atrito. É verdade, gente? O atleta fica parado, então ele não consegue correr? Negativo, né? Esse item está incorreto, né? O atleta se move sim. Ele tem atrito, né? Porque o atrito é uma força de contato, mas ele consegue se mover, ele consegue vencer o atrito. Então, esse item está incorreto. O outro item, não existe reação nesse caso. Errado, né? Newton fala que toda ação possui sim uma reação. O próximo item diz, a terra empurra o atleta para trás. Empurra, pessoal, o atleta para trás? Se a terra empurrasse o atleta para trás, ele iria andar para trás. E é isso que acontece? Não, né? Ele consegue correr, então ele anda para frente, tá? Então, esse item está incorreto. Vamos lá para o próximo. A terra gira devido ao empurrão. Gente, é impossível a gente, né, conseguir fazer a terra girar devido ao empurrão. A terra é muito grande. Aquele pessoal de circo, né, que fica em cima da bola, consegue girar uma bola, né? Consegue, por quê? Porque a bola, ela tem uma massa pequena, né? Não é uma terra. A terra é absurdamente grande, então a gente não tem condições de fazer isso, né? Então, esse item está incorreto também. Aí, o primeiro item diz assim, ó, a terra empurra o atleta para frente. Correto, né? Esse é o princípio que faz a gente andar, correr, né? Nadar. O que é que a gente faz quando a gente nada? Que eu falei para vocês na aula passada. A nossa mão empurra a água para trás e a água responde empurrando a gente para frente, né? Então, a mesma coisa acontece quando a gente vai correr. A gente empurra o chão para trás e o chão responde empurrando a gente para frente, né? Então, essa é a reação do chão, da terra, nesse caso. Então, o item correto é o item A, né? A terra empurra o atleta para frente. Agora, pessoal, nós vamos para a próxima questão. A questão diz o seguinte: um objeto em movimento uniforme variado tem sua velocidade inicial v0 igual a 2 metros por segundo e sua velocidade final igual a v 10 metros por segundo, em um intervalo de tempo de 4 segundos. Sabendo que a aceleração do objeto é representada pela variação da velocidade em um dado tempo, onde a aceleração é a igual a ΔV sobre ΔT, qual é o valor da aceleração em metros por segundo ao quadrado? Então, o que está dizendo essa questão, né? Tem um carro aí e ele tem uma velocidade inicial de 2 metros por segundo e tem um tempo inicial de 0 segundos. E aí a velocidade dele acontece o quê? Aumenta, né? Ele estava em 2 e passou para 10 metros por segundo. Então, a velocidade aumentou, né? Se a velocidade aumentou, o que foi que aconteceu com esse carro? Ele acelerou, tudo bem? Então, eu digo que o carro acelerou, ele teve uma aceleração. Vamos só lembrar que existem dois tipos de aceleração, né? Quando a aceleração ela é positiva, é porque o carro está acelerando. Quando a aceleração é negativa, é porque o carro está desacelerando, né? Então, pessoal, essa questão ela quer saber o quê? Qual o valor dessa aceleração? Para isso, a fórmula que a gente deve utilizar é justamente essa que está aqui no enunciado, ó. A igual a ΔV sobre ΔT.
né? Aí a gente tem que lembrar, o que é esse ΔV? É a variação da velocidade, é justamente o quanto muda nessa velocidade, que é dada por velocidade final menos a inicial, né? Dividido pelo meu ΔT, pelo meu tempo, né? Que o meu tempo vai ser o meu tempo final menos o meu tempo inicial, tá? Então, essa vai ser a fórmula que eu vou utilizar. Agora, é só substituir os valores. A minha velocidade final, quem é? Minha velocidade final vai ser 10 metros por segundo. Menos, quem é minha velocidade inicial? 2 metros por segundo. Tá bem aqui. Então, dividido pelo meu tempo. Quem é o meu tempo? O meu intervalo de tempo. Ou seja, o quanto de tempo que se passa aí nesse movimento, né? Se passa 4 segundos. Então, o meu tempo aí é de 4 segundos. Então, agora eu posso resolver, né? 10 menos 2 sobre 4. Quanto é 10 menos 2? Fica 8, né? 8 dividido por 4. Então, já encontrei a minha aceleração, que vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Isso significa o quê? Que o meu carro está acelerando 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, essa é o valor. O item correto é o item B aqui, né? 2, certo? Agora, nós vamos para a próxima questão, pessoal. Essa questão diz assim, ó. Ao puxar o freio de mão do carro, os personagens foram de encontro ao vidro devido a... Então, aí tem uma tirinha, né? Onde tem as pessoas dentro de um carro, diz assim, ó. Mais uma mudança brusca pode nos lembrar disso. Então, o Garfield tá aí pensando, para que serve essa manivela? Aí, ó, tem screen talk, ou seja, né, os personagens acabam indo de encontro ao vidro do carro, né? Então, fica tudo aí espremidinho aí no vidro do carro. E aí, o dono do Garfield fala, não mexa no freio de mão, Garfield. Somente quando estamos acelerando, realmente, sentimos algo que nos permite dizer que estamos em movimento, tá? Então, vamos entender o que aconteceu aí nessa cena. O carro estava indo, né? Se movimentando. Os personagens aqui, eles estão o quê? Estão em movimento, né? Mas aí o Garfield, como um menino muito enxerido, né? Um gato muito enxerido, ele foi e puxou o freio de mão. Quando ele fez isso, o que foi que aconteceu? Todos os passageiros foram lançados até o vidro do carro, né? Então, por que isso aconteceu? Qual é a lei que fala sobre isso, né? Aí, para responder essa questão, né, nós temos que lembrar dos conceitos que a gente viu nas aulas passadas, né? Então, o que aconteceu com o corpo dos personagens? Eles estavam se movimentando, né? E de acordo com Newton, se um corpo ele está em movimento, a tendência dele é continuar em movimento. Ele só vai parar se acontecer alguma coisa, se alguma força atuar sobre ele, fazendo com que ele mude esse movimento. Então, é justamente isso que está acontecendo com os personagens. Eles estavam em movimento, a tendência deles era continuar em movimento. Isso é justamente o que diz a primeira lei de Newton. Então, por isso, o item correto nessa questão é o item A, né? É o item que fala primeira lei de Newton. Diz que um corpo está em repouso, tende a permanecer em repouso, e um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento, né? Então, por isso é que é essa a resposta. Vamos lá para a próxima questão. Nessa próxima questão, gente, tinha um vídeo, né? Esse vídeo aí, em que era uma menina que estava andando de skate e acabava colidindo, né, com o meio-fio e era jogada para frente, tá? Então, esse era o vídeo. A questão pergunta, ó. Carla estava andando de skate quando foi de encontro ao meio-fio. Seu corpo foi jogado para além do meio-fio e o skate ficou. Esse fenômeno
sentido por Carla é descrito por uma das 3 leis de Newton. Marque a alternativa que está relacionada com esse fenômeno. Pessoal, mais uma vez, né, eu também utilizei esse exemplo nos meus vídeos. Uma pessoa está andando de skate, no caso a Carla, e aí, ó, ela estava com uma velocidade, né? Ela tinha uma velocidade que ela estava se movimentando. E aí, o que aconteceu? O skate dela bateu no meio-fio. Quando bateu no meio-fio, o skate ficou lá, né? E a Carla continuou se movimentando. Ela foi lançada para além do meio-fio. Por que que isso aconteceu, né, gente? Tem uma lei de Newton que fala isso, e eu já repeti várias e várias vezes esse conceito, né? Dessa tendência natural que os corpos têm de permanecer no seu estado que estão, né? Se ele está em movimento, ele quer continuar em movimento, por isso que ela é lançada para frente. O corpo dela queria continuar se movimentando. Então, a lei que fala sobre isso é a primeira lei. Aí eu tenho 2 itens, né? Tem a primeira lei de Newton, inércia, e tem o outro item que diz primeira lei de Newton, gravidade. Gente, a gente não estudou sobre a gravidade, né? Não é a gravidade que está causando aí. O que está causando é a inércia, né? Essa tendência aí desse movimento, tá bom? Então, a primeira lei de Newton, também chamada de lei da inércia, é o item correto, item A. Agora, gente, como a gente já terminou as questões da prova, nós vamos resolver aqui 2 questõezinhas sobre aceleração para revisar esse conteúdo, tá? Essa questão diz o seguinte: conforme a figura abaixo, calcule a aceleração média. Nós temos aí uma bicicleta, né, que ela está se movimentando. Aí acontece o que com ela, ó? Ela tem uma velocidade inicial aí que eu tô vendo de 10 metros por segundo. E aí passam-se 20 segundos e ela agora tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, é isso que acontece na bicicleta. A questão quer saber a aceleração média. Para isso, nós vamos nos lembrar, né, qual é a fórmula que a gente utiliza para resolver esse tipo de questão. Aqui, ó, então eu tenho que a aceleração média vai ser igual a ΔV sobre ΔT. Esse ΔV é a variação da velocidade e o ΔT é um intervalo de tempo, né? É a variação do tempo, tá? Então, o que é a minha aceleração? Ela tá medindo o quanto a minha velocidade muda de acordo com o tempo, tá? Esse ΔV, gente, a gente pode encontrar ele fazendo essa subtração. Esse ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. E o meu tempo vai ser o tempo final menos o meu tempo inicial, né? Então, é dessa maneira que eu vou calcular a aceleração. Vamos utilizar isso aí para a gente fazer essa questãozinha aqui. Então, aqui já dá para me ver, né, de cara, uma coisa. A minha velocidade inicial é o quê? É 10. E a minha velocidade final é o quê? É 20. Então, gente, quanto que aumenta? Daqui para cá aumenta quanto? A minha bicicleta estava em 10 e passou para 20. Então, aumentou quanto? Aumentou um total de 10 metros por segundo, né? A minha bicicletinha, ela mudou a velocidade dela. Mudou num total de 10 metros por segundo. Aumentou 10, né? Então, a minha aceleração vai ser igual a 10, né? Porque é o tanto que mudou, dividido por 20. Por que 20, né? Esse 20 é o intervalo de tempo que está sendo mostrado aí. De uma posição para outra, passou 20 segundos. Então, eu vou fazer, ó, 10 dividido por 20, que vai ser igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Aí, eu vou aqui ver o item correto e vejo que o item correto é o item A, né? 0,5 metros por segundo ao quadrado. Agora, vamos para outra questão aqui,
que essa questão aqui, gente, ela tem uma peculiaridade, ela tem uma coisinha aqui que a gente precisa aprender. Ela é um pouquinho diferente das outras. Vamos ler aqui, ó. Durante uma arrancada, a chita consegue atingir a velocidade de 104 km por hora em um intervalo de tempo de aproximadamente 9,6 segundos. Determine a aceleração média desse animal durante a sua arrancada. Então, aqui está falando de uma chita, né? Em que ela tem uma arrancada que tem uma velocidade bem grande. Aí ele pergunta, né, qual é a aceleração. Gente, essa questão aqui, ela parece simples, mas você tem que observar uma coisa. A velocidade aí, ó, está em quilômetros por hora. E o meu tempo aí está em segundos. Então, tem hora e tem segundos. Ó, então, eu não vou conseguir fazer o meu cálculo desse jeito, tá? Eu tenho que ter as minhas unidades iguais para me poder conseguir fazer esse cálculo, tá certo? Então, antes de eu começar a fazer meus cálculos, eu vou ajeitar essas unidades. Eu tenho que transformar essas unidades, deixar tudo em hora ou deixar tudo em segundos, tá bom? Então, vamos lá, né? Para me poder encontrar o valor dessa aceleração, eu preciso lembrar da fórmula que eu utilizo, né? Além disso, eu também tenho que converter essa velocidade de quilômetros por hora para metro por segundo, tá? Por quê, né? Por causa que o tempo está em segundos, é o que eu falei, as unidades têm que estar combinando. Então, primeiro vamos lembrar da fórmula, que é essa daí, né? A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. A gente acabou de ver ela mais detalhadamente. Só que eu não posso aplicar ainda na fórmula, né? Eu tenho que primeiro converter essa minha velocidade. Para me converter essa velocidade, gente, eu vou dividir por um fator 3,6. Eu quero transformar quilômetros por hora em metros por segundo. Para isso, o que é que eu faço? Eu divido por 3,6, tá? Se eu quisesse fazer o contrário, se eu quisesse transformar metros por segundo em quilômetros por hora, eu multiplicaria por 3,6, né? Se eu fizer essa divisão, eu vou obter, né, um valor de 28,9 metros por segundo. Então, eu fiz essa transformação, né? Então, eu dividi por 3,6. Eu dividi o 104 por 3,6 e eu obtive 28,9, tá? Agora, eu tenho 28,9 metros por segundo. Agora sim, eu posso fazer o meu cálculo, aplicar na fórmula sem medo, né? Porque as unidades estão batendo. Tá tudo em segundos, tá? Então, agora sim, eu posso aplicar a minha fórmula em que diz, né, que a aceleração é igual à velocidade final. A velocidade final é justamente 28,9, né, que eu acabei de transformar, menos a minha inicial. Qual a velocidade inicial da chita? É zero, né? Por que que é zero? Porque ela estava parada. Da gente estar parada, a gente possui velocidade igual a zero, né? A gente não tem velocidade. Então, a velocidade inicial, nesse caso aí, é zero. Então, vai ficar 28,9 menos zero, dividido pelo meu intervalo de tempo, que é 9,6 segundos. Resolvendo essa continha, a gente vai obter uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, o que isso quer dizer? Esse resultado indica que a velocidade da chita, ela muda, né? 3 metros por segundo a cada segundo. Então, cada segundo que passa, a chita ela muda 3 metros por segundo. Então, esse resultado significa isso. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido entender melhor esse assunto, que tenham tirado as dúvidas e que a gente consiga encerrar esse assunto de aceleração aqui, né, através dessa revisão, tá? Eu espero encontrar vocês na próxima aula, em que a gente vai falar um pouquinho sobre astronomia, noções de astronomia, e eu espero estar contribuindo aqui
também com conhecimento, tá? Então, um abraço a todos e até a próxima aula.